A seguir, Clube do Sommelier. Clube do Sommelier. Oferecimento. Rio Sol. Brinde a vida. Brinde com Rio Sol. O Nordeste tem muito o que comemorar. Em meio ao sol, o viço das uvas e a beleza dos parreirais, a Rio Sol mais uma vez conquistou medalhas com referência internacional para os seus vinhos tintos. Rio Sol Chirá, Rio Sol Reserva, Rio Sol Toriga Nacional, Vinha Maria Reserva Selecionada e o vinho Top Paralelo 8 Premium. Uma seleção com sabores únicos e apaixonantes. Vinhos Rio Sol, em cada garrafa, uma nova experiência. Olá, nós vimos no programa passado sobre os vinhos nos Estados Unidos, sua história e suas características. Nos Estados Unidos tem duas áreas que tem que abrangente, que a gente tem que falar sobre esses vinhos. No leste, claro, a Virgínia, Nova York, Ohio e o Texas fazem vinhos, os produtores fazem vinhos maravilhosos e bastante econômicos. O princípio americano sempre é de qualidade e menor preço, não tem a menor dúvida. Hoje, nós vamos falar do Eldorado Nacional dos Estados Unidos, que é a Califórnia. Está no ar mais um programa, Clube do Sommelier. Situado no oeste dos Estados Unidos, a Califórnia, não só a Califórnia, mas também o Oregon, a norte da Califórnia, e o estado de Washington produz excelentes vinhos. Inclusive no Oregon tem um dos grandes produtores da Borgonha, que é o Joseph Druhan, e entre outros franceses que explora aquela área do Oregon. Mas o nosso tema de hoje, especialmente, é a Califórnia. A Califórnia tem algumas características de grande importância. Já existia vinhos lá na Corrida do Ouro. Já estava prontíssimo naquela época da Corrida do Ouro. Tem algumas influências muito importantes para o vinho da Califórnia. O Pacífico, a corrente Humboldt, que adentra a região litorânea da Califórnia, o que refresca as videiras de vários produtores. Mas o Napa Valley é a menor sub-região da Califórnia, mas é onde se tem os melhores produtores pela qualidade, inclusive, do terroir, já que naquela região, aliás, em toda a região californiana e, excepcionalmente, naquela região próximo de Los Angeles, que Napa Valley fica mais um pouquinho ao norte, dessa região, tem a placa tectônica e aquele material advindo da abertura da placa tectônica. Esse material é muito importante para as plantas arbustivas e lenhosas, que é a videira e sua variedade, uma por vez, é claro. A Califórnia, os produtores californianos trabalham com as variedades francesas brancas e tintas, aquela que a gente já conhece, Cabernet Sauvignon, Merlot, as brancas Chardonnay, Sauvignon Blanc, Riesling, Gewürztraminer e outras. Mas também trabalha com algumas variedades espanholas e algumas variedades italianas, mesmo porque tem produtores que são descendentes de italianos, como, por exemplo, vários que eu vou citar ao final do programa. Bom, Califórnia é realmente um Eldorado do vinho. Lá tem essas características muito importantes e uma das que eu tenho que citar logo agora, que é a tecnologia. Todo produtor que lá existe, ele tem não só um lastro de financiamento para a sua produção, está na terra do capitalismo, e também, imediatamente, ele já coloca um departamento de pesquisa das vinhas e das uvas. Qualquer produtor pequeno, médio, ele já coloca um departamento, investe na qualidade, e existe inclusive a tecnologia pelo satélite, que isso aí os produtores adquirem, é um serviço prestado especialmente lá na região da Califórnia para diversos produtores, para observar o estresse da videira e com isso ele poder fazer um melhor aproveitamento das suas vinhas. Eu vou trazer algumas imagens sobre
essa relação tecnológica de ver na parte aérea, através de satélite, como é que eles trabalham também para observar as vinhas. Confira. E a tecnologia norte-americana, porque ela alia não só o velho método francês que nos ensinou a todo mundo, né, como também compartilhar a alta tecnologia. Vou falar rapidamente sobre o Frei Junípero Serra, que foi que levou as variedades de uvas logo no início, no século XVIII, para a Califórnia. Mas também tem em 1857 o Augustin Haradse, que é húngaro, foi celebrado como o pai dos vinhos californianos, pois ele trouxe diversas variedades de uvas, inclusive a principal variedade e a única nativa da Califórnia, que todos conhecem, que é a Zinfandel. A Zinfandel é uma variedade interessante e ela é praticamente uma das 3 únicas variedades existentes no Novo Mundo, né? E o Augustin Haradse, ele foi um dos grandes empreendedores do vinho na Califórnia e nos Estados Unidos como um todo, né? E isso é de fundamental importância para a história. Outra pessoa, aliás são 2, os irmãos Ernesto e Júlio Galo, que desenvolveram e divulgaram, propagaram o hábito do vinho. Eles fundaram, inclusive, a Faculdade de Enologia da Universidade de Davis, lá na Califórnia, e eles têm uma grande história. Tem gravações de cinema a respeito da façanha, da contribuição que eles deram. Vocês vão conferir a foto dos 3, não só o Frei Junípero Serra, que espanhol, né, que levou a primeira variedade de uva espanhola para a Califórnia, chamada Mission, que é uma variedade de uva, para, claro, que todo padre, frei, de todas as ordens, franciscana, beneditina, levam suas variedades de vinhas para a cerimônia da Eucaristia da Igreja Católica. Todo o Novo Mundo fundou praticamente, espontaneamente, trazendo essas personalidades da Igreja Católica, levando para desenvolver, fazer vinhos para a própria igreja, muitas vezes até para vender, como forma de ganhar um pouco para sustentar a igreja e inclusive para a Eucaristia. Não poderia esquecer de uma vinícola que, pelas propriedades existentes no solo, subsolo e microclima lá no Napa Valley, na Califórnia, do Chateau Monte Helena, tanto tinto como branco. Esse vinho é espetacular, cotado há décadas como um dos grandes vinhos do mundo, né? Exatamente por situado próximo de um vulcão. O vulcão ele é mais ou menos ativo, mais ou menos inativo, um perigo, né? Então tem aquela questão do material, solo, subsolo, e da maior importância para o mundo do vinho. É um ícone esse vinho mundial, mas não poderia faltar um dos maiores momentos do vinho da Califórnia, que projetou o vinho nacional, ou seja, o vinho norte-americano, a nível mundial. Foi um jornalista e crítico de vinhos e expert do vinho. Ele fez uma reunião na Académie du Vin, em Paris, convidou os experts da enologia nacional da França, lá em Paris, produtores, convidou enólogos, convidou donos de restaurante que entendem, expert de vinho, e fez uma degustação às cegas em 1976. Foi Steven Spurrier, 1976, um momento célebre, um momento de um grande evento mundial, para um grande evento mundial do vinho, mas só em torno de 20 a 25 convidados, fechado, e o vinho, a degustação era às cegas, ou seja, tinha sempre, ninguém saberia do rótulo entre os vinhos. A degustação às cegas era.
de alguns vinhos californianos, às cegas, a degustação de alguns vinhos ícones da região de Bordeaux, e é isso que você vai conferir quem é que ganhou essa degustação às cegas. Diamond ring, big Cadillac car and Essa degustação às cegas tinha 2 baterias. Eram 4 Borgonha brancos, claro, e 6 Chardonnay do Napa Valley. E os tintos, 4 tintos de Bordeaux e 6 tintos do Napa Valley. A primeira bateria foi a seguinte: o Chateau Montelena Chardonnay do Napa Valley ganhou do Meursault Charmes 73. Foi uma loucura. Na reunião só tinha franceses e o Steven Spurrier lá acompanhando toda a degustação, tudo pontuado, tudo muito organizado, como sempre essas baterias, através desse crítico e jornalista de vinho, uma coisa muito séria e foi muito interessante. A segunda bateria, que constava 6 vinhos californianos tintos e 4 vinhos tintos de Bordeaux. E quando descortinaram a garrafa, quem ganhou foi o Stag's Labs 1972 Cabernet Sauvignon contra nada mais, nada menos do que o Premier Cru Classé Haut-Brion 1970, e foi uma loucura internacional. Todos os jornais no outro dia conferiram essa relação de vinhos e finalmente os Estados Unidos obteve essa grande projeção mundial dos vinhos californianos, desses grandes vinhos. E agora os top 5, que são as dicas de vinhos da semana. E os top 5 de hoje poderia ser de outra região, Califórnia, né? E esse vinho aqui, que é do Francis Ford Coppola, que é o Diamonds Collection Serial Label Pinot Noir, charmoso, né? É um vinhozaço na faixa de R$70, Pinot Noir, que esse está ingressando no curso de sommelier que eu estou fazendo em João Pessoa, Campina e Patos. Bom, esses outros vinhos, o Delicato Merlot é um vinho na faixa econômica, é um Merlot macio, né? E é uma dica que você encontra aqui no restaurante Degustar. Nós estamos aqui, o programa de hoje no restaurante Degustar. E o segundo vinho, um vinhozaço do Robert Mondavi, né? O Robert Mondavi é um grande produtor e de alta qualidade. Tem Joint Venture no Chile e é um dos grandes produtores de qualidade da Califórnia. Esse vinho aqui eu recomendo como um dos grandes vinhos californianos que tem. Você encontra aqui também no restaurante Degustar. E eu não poderia deixar de mostrar aqui um dos maiores ícones mundial do vinho, que é o Opus One, que foi confeccionado pelo próprio Robert Mondavi com o Barão Philippe de Rothschild francês. É uma assemblagem, claro, e é um dos grandes vinhos safra 2005 que você encontra aqui no restaurante Degustar. É aquele vinho que você tem para convidar o seu melhor amigo, seu melhor parceiro, a sua esposa, ou a sua noiva, a sua namorada e mais um amigo. É aquele vinho que você deve degustar primeiro, antes, um belo branco, para depois ingressar, finalizando esse vinho daqui, altamente recomendado pela crítica mundial. É o Opus One, que você encontra aqui no restaurante Degustar. A todos vocês, meu muito obrigado. ain't I good to you? Gee, baby, ain't I good to you? Você assistiu Clube do Sommelier. Clube do Sommelier. Oferecimento. Rio Sol. Brinde a vida. Brinde com Rio Sol.
O Nordeste tem muito o que comemorar. Em meio ao sol, o viço das uvas e a beleza dos parreirais, a Rio Sol mais uma vez conquistou medalhas com referência internacional para os seus vinhos tintos. Rio Sol Chirá, Rio Sol Reserva, Rio Sol Toriga Nacional, Vinha Maria Reserva Selecionada e o vinho Top Paralelo 8 Premium. Uma seleção com sabores únicos e apaixonantes. Vinhos Rio Sol, em cada garrafa, uma nova experiência.